Continuando a análise dos elementos do I Ching, como minha primeira análise foi pelo lago, nada mais justo que ir pelo elemento oposto, que seria o elemento da montanha, que é o oposto do lago no Bagua tradicional, que é o céu posterior de Fuxi. No caso, quando falamos de opostos dos elementos, não estamos falando necessariamente algo que é o completo contrário, o completo oposto, algo que é antagônico ao que o elemento representa. Quando falamos o oposto nos elementos, geralmente falamos de algo que é outro aspecto de um certo tema. Por exemplo, o lago, ele é relacionado à estagnação, mas a estagnação algo relacionado à vida, no caso relacionado à energia. Enquanto a montanha está no mesmo tema da estagnação, mas é a estagnação relacionada à movimentação. Nesse sentido de que é algo imóvel. Quando você pensa montanha no I Ching, você geralmente pensa algo que não se mexe, algo que se recusa a se mexer, algo que resiste a mudanças externas, algo fixo em algum ponto, é algo imóvel. O tema é imobilidade. Ser relacionado à estagnação do movimento é imobilidade. E nesse sentido de imobilidade, geralmente podemos descrever que a imobilidade é no sentido de que elementos precisam obedecer os trajetos da montanha e não o contrário. Ou seja, se cai uma chuva, a não ser que seja uma chuva particularmente forte, a chuva tem que obedecer todo o trajeto que a montanha desenvolveu por si mesma. Quando tem um vento batendo numa montanha, o vento precisa contornar a montanha. Você não pode esperar que o vento vai fazer um furo no meio da montanha. E quanto a gente, se vamos pensar no ser humano, para fazermos um túnel é um processo muito destrutivo, mas é um processo muito delicado também. Porque é necessário muita engenharia, muitos explosivos, muita preparação para você abrir uma passagem no meio de uma montanha. Para destruir uma montanha você precisa de muita energia. Então, na natureza, se não tivéssemos explosivos, teríamos que ou contornar ou atravessar a montanha. Imobilidade pode ser interpretado de várias maneiras. Você pode interpretar a imobilidade não como algo apenas da física. A imobilidade pode também ser relacionada a algo que foi formado e foi solidificado. Um tema que eu sempre gosto de relacionar à montanha é maturidade humana. Seja a maturidade do corpo físico ou a maturidade do corpo mental. Podemos dizer a personalidade, as emoções, o espírito. E a montanha seria algo que relacionaria ao corpo de um adulto. O lago seria algo mais relacionado a um corpo de uma criança, que é algo maleável, que está sempre em mudança, que está prosperando vida, enquanto nós, adultos, chegamos em pontos cada vez e mais em que nosso corpo possui muitas imobilidades. Não vou dizer limitações, porque limitação é algo muito relativo, mas são imobilidades porque o corpo já tem um certo metabolismo a seguir, já tem um certo nível de estrutura, um corpo que precisa ser muito mais respeitado na questão das limitações por causa de fatores hormonais, de fatores de idade que podem, por exemplo, a falta do colágeno pode afetar as articulações, a maneira de como a pele pode esticar ou ficar seca. Então, quando pensamos em montanha, não vamos falar necessariamente uma pessoa velha, mas o processo de maturidade do ser humano. Porque o processo de maturidade do ser humano também pode ser dito da parte mental. Porque quando pensamos no desenvolvimento cognitivo de uma pessoa adulta, estamos pensando naquele processo em que a personalidade vai se formando lentamente desde os primeiros processos de desenvolvimento da cognição, desenvolvimentos pedagógicos, que a criança vai ter uma interação com
a sociedade, vai ter uma interação com o mundo, vai ter uma interação com os conhecimentos que desenvolve. E com o passar do tempo, essas experiências acabam moldando o comportamento dessa pessoa. E não sei que você tenha condições específicas, como eventos traumáticos, nós temos uma personalidade fixa. Nós temos uma personalidade que tende a ser imóvel. Por quê? Nós, nós lentamente desenvolvemos nossos conhecimentos, nossos gostos, nossas crenças, nossa interpretação de como entendemos o mundo, e isso é algo que acaba refletindo na vida adulta. Mas não é algo que é imóvel. A montanha não pode ser imóvel para sempre. Como falei do exemplo anteriormente, uma montanha pode sofrer mudanças se você tiver os meios e a energia necessária para fazer essas mudanças. Como você usar explosivos para fazer um túnel. Imobilidade não significa que é algo intocável, uma imobilidade intocável, uma imobilidade inerte para sempre. Um exemplo disso é a metáfora tradicional de uma das partes do corpo humano que relaciona a montanha, a mão. Pode parecer estranho pra gente que a mão é relacionado à imobilidade, porque a mão é uma das coisas que mais utilizamos para mover as outras coisas. Mas vamos para pensar em termos bem fundamentais. Quando usamos nossas mãos para segurar, fazer o momento de prensar, temos esse ato de imobilizar esse objeto. Todo objeto que é imobilizado pela mão, ele tem esse processo graças a nossos tendões, a nossos músculos. E para que esse solte, ou você tem uma grande energia que vai forçar ao contrário, ou eu que escolha liberar meus dedos e deixar esse objeto se mover. Então tudo que temos de uso das mãos para manusear qualquer coisa, temos essa relação com a imobilidade. Qualquer coisa que vamos usar para as mãos, vamos estar imobilizando ou estamos definindo um caminho que, querendo ou não, vai ser uma forma de imobilização. Se eu quiser desviar algum objeto, ou se desviar um soco, a minha mão é uma forma de mobilizar e definir um outro caminho. Por isso, como eu falei, não é uma mobilidade inerte para sempre. Qualquer forma de energia pode mover a montanha se você tiver energia suficiente e você tiver os meios suficientes. Outra coisa que vai descrever bem a montanha é a fragilidade. Todos os elementos do I Ching têm alguma coisa a ver com fragilidade, até porque fragilidade é uma noção de que algo possui uma tendência à mudança em circunstâncias corretas. Porque uma fraqueza, uma fragilidade, uma falha é apenas uma característica da estrutura que propicia mudanças. E a montanha não é algo que é imune a mudanças. É imóvel, mas não imune. E como eu disse do uso dos explosivos para abrir um túnel, não precisa necessariamente ser alguma intervenção humana. Basta pensar como os abalos sísmicos funcionam. Que a própria Terra tem seus processos geológicos que movimentam placas tectônicas, podem mover massas debaixo da Terra. E este tipo de movimentação pode mover uma montanha, pode aumentar ou diminuir o nível do solo. Então a montanha, o solo duro, é justamente esse tipo de mobilidade que você não vai. Que você precisa de energia, mas é algo que é capaz de ser movido. E é muito frágil nas bases. A montanha é algo muito frágil no interior, porque a montanha pode ter uma camada muito dura na parte externa, mas se houver algum abalo
muito forte no seu interior, a sua estrutura pode ser comprometida. Então a montanha é algo que pode desmoronar muito facilmente nas condições corretas. E então, a partir dessas reflexões, a palavra que eu acho que melhor descreve a noção de montanha é obstinação. Obstinação é o conceito de algo que é focado nos seus objetivos, porém, uma obstinação pode descrever alguém que esteja fissurado ou obcecado com o seu próprio objetivo, com suas próprias visões e não está levando em conta os fatores externos.